muitas vezes é muito mais alta de criação do que de pessoas até que estão mais avançadas no mercado, né? Não à toa, hoje as carreiras elas não são lineares, elas têm uma oportunidade muito maior do que outros caminhos. O jovem ele só tem que, de fato, amadurecer a ideia de que ele não precisa levar tantas emoções à flor da pele, né? A gente que é jovem, a gente sabe muito bem que às vezes a gente vai se empolgando, quer abraçar o mundo inteiro, mas às vezes tem que ter calma e responsabilidade também. Tem que pensar, olha, tem que botar os pés no chão. Eu sei que eu tenho essa ideia aqui, eu vou tentar explorar ela, eu tenho que me manter dessa outra forma aqui, eu vou tentar conciliar tudo isso. Eu acho que o jovem tem que acreditar em si mesmo, principalmente pelo fato de ele ser jovem. Hoje, num momento de crise, é quem muda, é quem vai fazer uma inovação, até porque está menos impactado com as tradições, está menos impactado com o que já sempre se consolidou no mercado. Certo. Arthur, você falou uma palavra muito importante, né? Criatividade, que é um conceito-chave para esse novo tempo, né? Qual tu acha que vai ser o papel da criatividade nesses tempos de crise? É importantíssimo, né? Na verdade, a criatividade, ela norteia toda a solução que vai vir para atender essa necessidade. A gente vê aí desde uma máscara nova até uma empresa que vai lá e faz com a garrafa PET uma máscara de acrílico. Eu vi um gurizinho que botou um prendedor assim nas máscaras para os médicos não ficarem com as orelhas doendo tanto, né? Então, tu vê, bota jovem nisso, ele tinha, sei lá, 10 anos e ele conseguiu com uma impressora 3D fazer isso. Então, assim, a criatividade, ela numa crise, ela nunca vai estar tão em alta quanto numa crise. A crise, se as pessoas não criarem, elas estagnam. Até porque, como eu falei, tudo que tu já está meio que acostumado, parece que cai por terra. Então, se tu não tem novas ideias, tu vai ficar num ócio, tu não vai ter como progredir. Então, e a criatividade, ela vem se bem conversada, se também tu conseguir interagir com outras pessoas. Como não tem como fazer eventos físicos, não tem como tu sair, bater um papo com os amigos, tal, marca uma videochamada, faz alguma troca de ideia, não te isola também, tenta assistir as lives também, que são importantes, porque é isso que vai nortear essa criação. E a criação, como eu falei, ela vai ser muito importante para a gente conseguir sair dessa. Não é como a gente vê em muitos governos fazendo, que é ir pelo óbvio, né? A gente vê muitos usando de ideias mais até populistas, seja de direita ou de esquerda, para fazer o óbvio. E, na verdade, o que a gente precisava era fazer um pouco mais diferente do que muitas vezes é feito, né? A Itália sofreu muito por ser muito tradicionalista. A Itália sofreu muito por não ter se ligado antes do tempo que, cara, faz alguma coisa, senão o troço vai te atropelar. Para si mesmo e criar, olhar para o mercado e criar. Certo. Arthur, a palavra mudança também é um conceito-chave, né, para a gente entender aí esse momento. Por que para as empresas, para as marcas, né, sejam elas grandes ou menores, é tão difícil se adaptar? Muitos resistem à mudança. Isso a gente estuda bem no conceito de inovação, né? A questão de projetos disruptivos dentro das empresas. As empresas, por que muita empresa é atropelada por startup? Porque, de fato, tem uma startup que surge de vez em quando e vai vir quebrando padrões e as empresas, como elas eram meio míopes, assim, elas não conseguiam enxergar que aquilo era possível atropelar. Me lembro, teve um dos trabalhos que eu fiz de consultoria para uma menina da contabilidade e ela sempre comentou bastante quando eu falava nas questões de como é que um contador poderia fazer só sendo digital, ela dizia, tá, mas ele não vai ter relação pessoal, tal. Daí eu abri uma das startups aí de contabilidade no meio digital e o primeiro vídeo deles, que eles tinham na página deles, era 200 pessoas dizendo, eu estou por trás do computador. Ou seja, eles conseguiam fazer relação pessoal, só que pelo meio da internet. Eles conseguiam escalonar muito mais. Eu acho que, assim, as empresas tradicionais, elas passam muito pelo fato de que, como elas estavam muito consolidadas em muitos momentos, elas ficam acreditando que aquilo vai dar certo. A gente, quando vai vender a Space Hunters, muitas vezes chega no cliente, o cliente ele nos diz, mas eu sempre fiz assim, por que eu vou ter que mudar agora? Sabe? Por que ao invés de eu ir no meu feeling para escolher um ponto, eu posso seguir
uma opinião de vocês. Olha, porque a gente calculou uma coisa que até então ninguém calculava. E a gente comprovou que isso dá certo. Então, as empresas, elas têm que dar mais espaço, até como tu comentou, para novas ideias, tem que se desprender um pouco de conceitos prontos. Como eu falei, hoje tudo que a gente vê na internet e tal são muitos conceitos prontos. A capacidade de interpretação ela é muito baixa muitas vezes, tem muito dado que vem aí, reportagem que vem, que é, na verdade, cara, todo mundo está dizendo aquilo e aí a imprensa pega, faz uma polemização em cima e a pessoa não cria nada em cima. Na verdade, hoje é o momento de criar, é o momento de que a gente, ao invés de acreditar que aquilo vai ser sempre daquele jeito, a gente já viu que o mundo não funciona assim. O mundo, ele, de uma pessoa tu não pode esperar muita coisa. Às vezes a pessoa que é o mais seu amigo, cara, ele vai mudar o conceito de vida dele do nada. Tu não sabe como é que ele vai ser nos próximos anos, não sabe se vai contar com ele. A gente tem que contar com a capacidade que a gente tem de fazer essa inovação estar sempre progredindo para tu manter tanto as tuas relações pessoais quanto as tuas relações profissionais e as tuas relações com os teus clientes, com um bom faturamento, enfim. O conceito da disrupção dentro das empresas, por muitas vezes ele é tão difícil de ser encarado que uma empresa como uma grande de varejo, vamos supor, pode enxergar uma startup, tentar colocar ali dentro, só que às vezes esbarra num setor específico que é tão burocrático que não consegue puxar para dentro aquela solução. Então, acho que uma das coisas que a gente vai sentir também o impacto, espero eu, uma crença, aí uma crença minha, não estou baseado muito em dados, mas o Brasil ele já vinha numa tendência de que, cara, é preciso que as pessoas mais façam do que fiquem parecendo fazer. É preciso que tenha menos blá 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 e mais ação. E a gente vê ações voltadas para esse âmbito de vamos lá e vamos fazer. Aqui em Porto Alegre, a gente vê pelo Brasil. E acho que isso impactou muito do pensar que, cara, tem que desburocratizar um pouco, senão eu vou ser atropelado mesmo pela necessidade. Tipo, não tenho como pegar e fazer uma reunião presencial, eu vou ter que fazer online. Por mais que muitos dos tradicionais, eles, cara, muito cliente meu, ele ainda pede fazer uma reunião presencial e tal. Hoje ele viu que não tem como, ele usou o online, teve que se virar. Ele vai lá, ele tem que instalar um Zoom. A gente vê aí a empresa do meu pai, por exemplo, que é a Genex, que é voltada para inseminação artificial em bovinos, enfim. Ela fez toda uma ação de promoção dentro de uma plataforma que, cara, praticamente nenhum dos representantes pelo Brasil conhecia, com palestras, com promoções, e conseguiu ter um resultado muito efetivo. Até porque ela sabe, por exemplo, que vem veganismo por aí, vem um monte de coisa que vai mudar o mercado, e que se ela não se movimentar, ela vai ficar parada. Então, ela aproveitou o momento para fazer uma ação que até então ela nunca tinha feito e conseguiu resultados melhores do que antes por causa de uma ação efetiva. Então, às vezes, é tentar algo diferente, né? Tentar fazer com que a coisa vá mais para o teu lado do que para o outro lado, sabendo usar a inovação que está disposta. Sim. Arthur, no início da entrevista você falou muito sobre crise, né? O que as crises, né, te fizeram crescer como profissional na tua vida mesmo? Eu acho que a crise principal é quando tu percebe que o que está muito tranquilo sempre foi o certo, daqui a pouco te dá um baque, cara, te tira o chão porque tu não sabe como reagir, porque tu nunca lidou com aquilo e tá te tirando muito do que te deixa forte. Acho que esse conceito, quando as pessoas se sentem numa crise, não à toa, quando a gente diz uma pessoa mesmo entra em crise, ela parece que está surtada. Na verdade, o mercado surtou. Né? Então, o que tu faz perante uma crise? Tu vai continuar surtado, vai continuar gritando, berrando, ou tu vai pegar e tentar se acalmar e pensar, cara, não estou dizendo que eu odeio isso aqui. Não é que tu odeia. Tipo, eu tô muito calado, não vou ter como sair dessa. Não é assim, sabe? Não bota isso na tua cabeça. Porque senão a tua crise ela vai sempre continuar. Então, por isso que a gente tem que olhar, bom, se eu perdi um cliente, o que eu posso fazer para não perder outros? Ou o que eu posso fazer para conseguir outros? Sempre dá para fazer. Assim como a crise vem e surge e te larga um problema, tu vai ter outras soluções que vão surgir. Então,
Eu acho que na crise, o conceito de crise, ele impacta principalmente por essa desestabilizada que ele dá na pessoa, na empresa, e, e diante disso que tu tem, como eu falei antes, que se fortificar nas coisas que tu sabe que tu faz bem, não te cobrar tanto, porque numa crise é natural que tu te estresse mais, e isso eu estou falando em pessoa, mas também estou falando em empresa. É natural que, de repente, tu tenha que cortar uma ação de marketing, é natural que, de repente, numa última instância, tu tenha que cortar um funcionário. Eu sei que para muito empreendedor é difícil cortar funcionário, ainda mais quando são empresas que têm, de repente, um funcionário que está sustentando uma família. Mas também tu tem que olhar para o teu lado, tem que pensar, se eu não olhar para ele e cortar um, vou ter que cortar todos. Então, a crise, ela tem que... No momento que vem uma crise, as pessoas pensam como me estabilizar, como ficar tranquilo. Então, acho que hoje é o momento que todo mundo está pensando isso e vai encontrar a solução. Só não dá para pensar que a crise é definitiva. A crise não é definitiva. A crise é um momento. Depois de uma crise, o que vem? Um crescimento. É sempre assim. Se tu olhar um gráfico de crise, é assim. Vem a crise, derruba, daqui a pouco sobe. E quem subir junto, cara, vai estar muito bem. Esse é o objetivo, né? Certo. Arthur, estamos encerrando aí o nosso bate-papo, né? O primeiro dessa tarde e de hoje também é quem quiser conhecer mais informações sobre o teu trabalho, a tua história, a empresa também, pode acessar onde? Pode acessar o nosso Instagram, o Space_Hunters. Pode acessar o nosso site também, www.spacehunters.com.br. E também pode falar comigo no meu Insta aqui, no Arthur Duarte_D. Enfim, acho que a gente está num momento que quanto mais a gente puder conversar com inovação que está vindo para contribuir, melhor. E se eu puder contribuir, estou aberto e fico à disposição aí de todo mundo. Show, então. Muito obrigado, Arthur Dias Duarte. E a gente continua aqui com a maratona de lives. Obrigado pela participação, galera, e pela Beleza, audiência. Maurício. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.